mais uma vez, boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos na seara do amor, na seara do Cristo, e que possamos, como sempre, fazendo a nossa parte, passarmos momentaneamente, nos próximos 30 minutos, a mensagem do Mestre Nazareno. O título que eu escolhi essa noite é o mesmo que eu fiz à tarde na outra casa, e é o mesmo que eu fiz semana passada. No decorrer da exposição vocês vão entender por que nós escolhemos esse título. Há mais de 2000 anos atrás, o mundo estava pior. Passado mais de 2000 anos, o mundo continua da mesma maneira, se não pior. Se nós não aprendemos a amar os nossos semelhantes, nós temos que entender que tudo aquilo que nós fizermos que não seja do agrado de Deus, estará retornando para nós de uma maneira bastante pesada. Maria Madalena, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, amou verdadeiramente, com verdadeiro sentimento do amor, o seu filho Jesus. Nós não conseguimos fazer isso. Se nós conseguíssemos amá-lo da mesma maneira como elas o amaram, provavelmente o mundo não estaria do jeito que está. O triste fim do planeta Terra é o tema que escolhemos para a noite de hoje, baseado no livro publicado por Allan Kardec através da espiritualidade em 16 de janeiro de 1868, que é esta obra que eu mostro para vocês, chamado A Gênese. Capítulo 18, naquela época, Kardec, já preocupado, perguntou para os espíritos sobre a transição planetária. E os espíritos benfeitores colocaram como título Final e Sinal dos Tempos, para mostrar que naquela época já havia uma certa preocupação com o destino da Terra. Por que escolhemos então esse título? Intuitivamente, eu recebi a intuição espiritual para que colocasse esse título, para verdadeiramente chamar na profundidade do nosso ser a nossa atenção, pelo seguinte motivo: do jeito que a Terra encontra-se, do jeito que nós estamos, principalmente nós que adotamos o Espiritismo como mote, sabemos que não dá mais. É feminicídio, é uma morte por dia, é a descrença, é a falta de fé, é os assassinatos, é a bandidagem. Parece que nós estamos perdendo o brilho. Por isso que quando Jesus esteve aqui, nós o crucificamos. No capítulo 3 da obra do Evangelho, a espiritualidade nos chama atenção, nos dizendo que a Terra é uma escola, é uma penitenciária, é um hospital. Cada um de nós, cada um de vocês, sejamos encarnados ou desencarnados, merecemos esse título. Porque já não é de hoje que nós estamos mutilando a natureza, mutilando os animais, fazendo coisas completamente insanas. Se naquela época, como eu falei no início, o mundo já estava ruim, hoje está pior. Mas aí vem esse maldito aparelhinho que está nos filmando, que cada um de nós possui no dia a dia, chamado celular, que faz tudo. Tira fotografia, grava som, tudo que se possa imaginar tem nele. E aí fica a pergunta, a mesma pergunta que na outra casa eu fiz de tarde. Quero que vocês respondam a vocês mesmos. Será que vale a pena? Será que valeu a pena tantas invenções no decorrer desse tempo todo, se nós ainda não aprendemos a amar, não aprendemos a ser solidários, não aprendemos a sermos iguais, porque nós maltratamos os animais, colocamos fogo nas florestas, enchemos rios de poluição. Poderíamos passar a noite toda citando as insanidades mentais e morais.
Da mesma maneira como eu falei de tarde na semana passada, eu peço desculpa pelo tema, pela maneira pela qual a gente se expressa, principalmente aos desencarnados que lotam essa casa. A vida é assim. Alguns estão bem, outros estão mal. O simples fato de nós dizer, o simples fato de nós chegar e mostrar para outras pessoas que nós somos espíritas, não dá o direito de nós dizer que nós somos melhores. Eu estar utilizando uma camiseta com uma imagem de santos, estar utilizando a camiseta com o logotipo de uma casa espírita, na outra casa eu uso crachá, usamos jaleco, não nos dá o direito de dizermos que nós somos melhores do que um cachorro, do que uma vaca, do que um gato, do que um boi. Mesmo sendo uma bala de borracha nas quais atingiu aquele cãozinho, e eis o porquê de nós estarmos passando essa informação em forma de palestra repetidas vezes, é para chamar a nossa atenção que nós somos os verdadeiros responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, pluralidade das múltiplas existências que vocês comumente conhecem e chamam de reencarnação. É a grande oportunidade que o divino nos dá, que nos fornece, para nós nos recuperarmos. Recuperarmos do quê? Eu falei ainda há pouco que a Terra é uma penitenciária, é um hospital, para nós podermos recuperar da insanidade, da nossa moral, dos nossos pensamentos. É muito fácil eu fazer fofoca, eu falar mal do outro, eu assaltar um banco, roubar alguém, cometer atrocidade com os animais, os nossos irmãos menores, que, diga-se de passagem, são tão importantes quanto nós no reino da criação divina. Daqui a pouquinho eu vou tomar a liberdade de ler uma oração que eu levei mais de 1 hora para pegar na internet, para poder fechar com aquilo que nós estamos passando aos irmãos. A vida é um mar de rosas, a vida é bela, a vida é uma escola, é um educandário. Nós é que fazemos as coisas virarem. Pela mal politicagem, pelos maus governantes, pelos maus advogados, por tudo que possa existir, além do mais. E aí voltamos a mais de 2000 anos atrás. Se nós olharmos para a história do mundo, o que a gente vai ver? A gente vai ver lá as insanidades da igreja, queimando pessoas vivas, vamos passar as cruzadas e vai por aí afora. Se recuarmos lá pelos anos de 1300, vamos encontrar a Joana d'Arc sendo queimada viva. Essa grande amada irmã de caminhada que nos consola, que torce pelo equilíbrio emocional e moral de cada um de nós. Mas esse é o mundo. É o triste fim do planeta Terra que irá acontecer se eu não cair na real. Cada um de vocês tem que fazer a sua parte. A Sandra tem que fazer a parte dela. Eu tenho que fazer a minha. Mas daí vai se perguntar, mas o que eu tenho que ver com a China, com o Japão, com o Oriente Médio, com essas guerras insanas que estão acontecendo? Temos muito a ver, sim. Porque hoje eu nasci na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país, pelo projeto reencarnatório que muitas vezes a gente comentou aqui, que eu me coloquei. Quem não garante que eu já não nasci em outras encarnações nesses lugares? Ou quem não me garante que eu vá renascer novamente? Todos nós somos frutos do mesmo amor. Todos nós somos irmãos iguais. Parece que precisou acontecer em 2024, precisamente em maio, uma enchente para fazer todo mundo ser humanitário, uns ajudando os outros. Terminou a enchente, cada um cuida do seu. Por isso que a Terra está do jeito que está.
quando eu jogo papel na rua, latinha, garrafa PET, os bueiros começam a ficar cheios dessas coisas. Quando dá uma chuvinha, qualquer chuvinha que dá, alagamentos, transformado em enchentes e vai por aí afora. É uma insanidade coletiva? É uma insanidade coletiva. Talvez vocês estejam se perguntando, mas por que eu? Por que nós? Porque tem que ser assim. Assim caminha a humanidade. É o nome de um filme lá de 1956, que falava exatamente sobre isso. As coisas não acontecem porque tem que acontecer. Se bem que o acaso não existe. Tem que acontecer, vai acontecer. Mas a gente pode evitar. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nem uns mais, nem outro menos, todo mundo igual. Com o objetivo de nos melhorarmos cada vez mais. A Carla estava falando no início sobre o centro espírita, sobre ser espírita. E eu pergunto a vocês, o espiritismo salva? Se o espiritismo salvasse, eu falei isso em várias oportunidades quando toquei no assunto. E até hoje ninguém veio me chamar a atenção ou falar alguma coisa contra. Se o espiritismo salvasse alguém, toda a humanidade da Terra, em seus quase 10 bilhões, seriam espíritas. Mas a Terra é dividida em religiões. E todas as religiões são boas. Nenhuma é menor que a outra. Diga-se de passagem. A palavrinha mágica chama-se religare. O que é religare? É a conexão, um termo da internet, utilizado nos nossos tempos, é a conexão entre nós e o divino. Quem é que se lembra de fazer uma prece? Quem é que se lembra de agradecer? Eu, por exemplo, não quero que ninguém me... Não quero servir de mote para ninguém, mas todos os dias eu digo, obrigado, meu Deus, pelo dom da vida, obrigado pelo anoitecer, que eu possa ter um sono gostoso, aconchegante, que eu possa, em desdobramento espiritual, para quem não sabe, é o que vocês chamam de sonho, me encontrar com os amados irmãos que pertenceram à minha família, nos laços sanguíneos, seja nesta vida ou na outra. De manhã cedo, obrigado pelo cantar dos pássaros, obrigado pela luz do sol, na noite pelo luar. É isso que a gente tem que fazer. Quantas encarnações eu já tive? Eu já falei aqui 5.450. Isso é um estalar de dedos na eternidade. Quantas mais nós teremos ainda? Quantas pessoas estão morrendo? A Sandra estava comentando no início ali que parece que o câncer tomou uma forma tão assustadora que de cada 10 pessoas, 8 têm câncer. O que está escrito não pode ser mudado, mas nós podemos modificar algumas coisas. Quando nós nos deixamos levar pela comida que a gente come, que muitas vezes a gente sabe que uma determinada comida faz mal, mas a gente é teimoso. Quando eu posso ajudar alguém e não ajudo. Quando eu vejo um animalzinho doente, quando eu vejo um animal na rua, fizeram tão bem feito na enchente e depois parece que as coisas mudaram. Aí dão um tiro num cachorrinho, maltratam um outro cachorrinho, é um gatinho que é chutado, é um boi que é morto para servir de alimentação para os nossos estômagos. E vai por aí afora. Por isso e por tantas outras situações, eu recebi a intuição de colocar o tema como um título de O Triste Fim do Planeta Terra. Porque será triste fim se nós não cuidarmos daquilo que nos faz, ao menos momentaneamente, sermos felizes. Por mais que Jesus tenha dito, e as palavras não são dele, está lá em Eclesiastes, por Salomão, a felicidade não é desse mundo, nós estamos buscando a felicidade. Momentaneamente, em algumas situações, nós até conseguimos ser felizes.
Mas a vida não cessa, a vida continua. Classificação dos mundos segundo a espiritualidade, pelas mãos de Kardec, capítulo 5. Mundos primitivos, já não fazemos mais parte, entre aspas, porque é tanta crueldade, é tanta violência, é tanta coisa ruim, que eu não posso falar por vocês, que às vezes eu me perquiro, eu pergunto para mim, será que nós não estamos retroagindo novamente, fazendo parte de um mundo primitivo? Mas aí a espiritualidade vem e nos chamar a atenção, vem nos dizer que o espírito não regride, que nós paramos onde nós estamos ou nós continuamos a nossa caminhada. Segunda classificação, mundo de provas e expiações. Qual é o mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Com toda essa violência, com toda essa barbárie, com toda essa insanidade, um mundo de provas e expiações. Característica dos mundos de prova e expiação, dor e sofrimento, nada mais. Doença em cima de doença, que é para servir de alerta, para acordar através da chama, através da luz, o nosso espírito que é eterno e imortal. Terceira classificação, mundos regeneradores. É tão verdade que, conforme mencionado no início, a publicação em 1868 do livro A Gênese, Kardec já tinha essa preocupação. Quando é que o mundo vai se regenerar? Passou todo esse tempo, nós estamos começando a nos preparar. E digo para vocês o que muita gente fala abobrinha, ou fala ao contrário, o mundo não se regenerou ainda. Segundo Emmanuel, enquanto estava desencarnado, dizia para o Chico, que estava encarnado, no próximo milênio, nos últimos 300 anos, o mundo estará regenerado. Se não falha a minha memória, entre 2.700 a 3.000. E olha quantas encarnações nós teremos que passar. E não adianta nós querer cobrar diferentemente do divino, porque há necessidade de nós reencarnarmos tantas e tantas vezes quantas forem necessárias, para eu, por exemplo, aprender a não maltratar um animal, a não saquear um banco, a não roubar, a não matar, a não cometer suicídio. São tantas situações que nós muitas vezes nos perguntamos, realmente, por que a Terra encontra-se nesse patamar? Prestemos atenção naquilo que nós vamos ler. 1h30, conforme eu havia dito, eu levei para trazer essa oração. Uma oração que eu peço aos irmãos, se assim desejarem, fechem os olhos e tentem sentir, palavra por palavra, frase por frase. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente unidos em um único pensamento, te rogamos que possamos ser envolvidos em uma aura de energia salutar, abençoando o nosso planeta, a natureza, os animais, a fim de que ela, a natureza, possa estar protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor possa nos levar à afetividade global, à paz mundial, ao amor, ao perdão, ao respeito pelos nossos semelhantes, não importando a que reino possamos pertencer. Seja animal, seja vegetal, seja mineral, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela irmandade, pela igualdade, pela solidariedade, pela justiça e também pelo amor. Que as nossas mentes, assim como os nossos corações, unidos nessa oração, estejam sendo banhados pela energia que emana de teu poder e que, infiltrado em todos os lares, possa harmonizar
assim como equilibrar os sentimentos, tornando as pessoas mais humanas, mais igualitárias, mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Senhor nosso Pai, divino amigo, que essa luz divina possa refletir de amor infinito, envolvendo todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, no leito de hospital, quer seja por enfermidade física ou enfermidade espiritual, social e moral, aliviando assim a carga que carregam, dando esperança, assim como a confiança em Ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda, repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, os vegetais, a própria natureza, possam receber o seu afeto divino, recebendo o necessário para as suas vidas, assim como suas evoluções. Ampara, Pai, ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem possa reconhecer essa mãe generosa, que tem no passar de tantos milênios nos alimentado, abrigado e matado a nossa sede. E por fim, queremos, Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, soberanamente justo, te pedir pela nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com os olhos mais doces, dirigindo o nosso país com tamanho equilíbrio, com tamanha honestidade, com ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos reencarnados, reunidos em um só pensamento, estarmos vibrando pelos animais, pela natureza, pela vida, pelo planeta e pela vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Encerra a mensagem. Tomamos a liberdade de procurar uma mensagem que pudesse fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso espírito, tentar passar isso para vocês, encarnados e desencarnados, passar para a humanidade, para que a gente comece a pensar um pouquinho, como é que eu vou fazer para cuidar do planeta? Como é que eu vou fazer para não queimar a Mata Atlântida, o Pantanal, seja lá o que for? Como é que eu vou fazer para poder cuidar dos animais, do meu cachorrinho de estimação, do meu gatinho, da minha vaca, do meu boi, e vai por aí afora? Por mais que sejam carnívoros alguns animais que matam, que nem leão, onça, guepardo, leopardo e tantos outros, Deus deixa que isso aconteça, porque é um instinto de sobrevivência desses animais. Mas os primeiros que a gente está falando, nós temos o dever e a obrigação de cuidar, de dar comida, de dar água, de não maltratar. O objetivo primordial e principal dessa oração é exatamente para os nossos animais, para os nossos irmãos menores, que precisam de nós, precisam do ar também, do mesmo ar que nós estamos respirando. Não é por menos que São Francisco de Assis é o patrono dos animais. Valorização à vida, dizer não à eutanásia, dizer não ao aborto, dizer não ao suicídio, dizer não à pena de morte, dizer não ao feminicídio. Afinal de contas, vocês mulheres merecem uma salva de palmas, porque são vocês que nos deram, nos dão e sempre darão a vida. As mentes insanas de algumas pessoas de sexo masculino, é bom até deixar para lá. Que a vida possa fortalecer vocês mulheres, que nós possamos cada vez mais nos comprometermos a ajudar a nossa rua, o nosso bairro, conforme eu falei antes, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo.
Por mais que Jesus tenha dito na casa do Pai há várias moradas, nós temos que tentar entender o que ele quis dizer. Pode ser muita coisa, só que não tem outra morada. Por mais que a gente saiba que nós não estamos sozinhos no universo, por que não há outras moradas? Porque enquanto nós não olharmos para dentro de nós, trocarmos a roupagem do homem velho para o homem novo, nós só temos a Terra. Tem um planeta aí chamado Quiron, ou Quiron, segundo Chico Xavier, está bem pertinho da Terra. Todos aqueles irmãos de caminhada que não coadunam com amor, todos aqueles irmãos que cometem delitos, utilizando o ego, exaltando o ego, o orgulho, que não sabem amar o próximo, esses irmãos não reencarnarão mais na Terra. Nós estamos falando da era nova, da Terra nova, de uma era completamente diferente, que já está surgindo, para que a gente possa, através da transformação, aí sim, nos regenerarmos. O que é um mundo de regeneração? É um mundo que continua ainda com orgulho, assim como o egoísmo. Mas eu já começo a ter em mente que é somente o bem que vai fazer a diferença. Mas aí eu ligo a televisão na primeira hora da manhã, na primeira hora da tarde, na primeira hora da noite, está lá no canal 2, no canal 5, no canal 7, no canal 4, no canal 10, até mesmo no canal 12, é só notícia ruim. A mídia parece que gosta de dar notícia ruim. Parece que é o encantamento das pessoas no Brasil inteiro. Cadê as coisas boas? Cadê a caridade? Cadê o amor? Isso não é falado. Oi? Isso não é falado. Lógico, isso aí não faz parte da mídia. Isso não faz parte do que eles querem passar. Mas cada um de nós sabemos. E aí vocês sabem que a doutrina espírita não salva ninguém. Mas por que então que eu vou na casa espírita? Eu vou na casa espírita buscar conforto espiritual. Venho buscar entendimento. Não que as outras religiões não possam fazer o mesmo. Eu seria completamente egoísta, ou até utilizar no plural, nós seríamos completamente egoístas, batendo palma somente para o espiritismo e não batendo palma para as demais religiões. Todas as religiões têm um fim. Todas são religar, eu falei antes, a conexão entre nós e o divino. Agora, algumas coisas a gente tem que ter entendimento que algumas religiões não conseguem explicar. A reencarnação, a vida após a morte, o nascimento e o renascimento, tantas coisas que tem por aí. Serve de consolo, serve de aprendizado. Por isso os atendimentos fraternos, por isso os passe, por isso a leitura do Evangelho ou das outras obras. Por isso, nesse caso aqui, o trabalho de obsessão ou de desobsessão. Por isso o convite aos irmãos para dia 4 de março estarem conosco para estudarmos todos juntos a doutrina dos Espíritos. A doutrina não é, nunca foi do Kardec, a doutrina não é nossa, ela não pertence a nós, ela pertence simplesmente aos Espíritos, que carinhosamente, amorosamente, estão nos dando a oportunidade de nós aprendermos o Espiritismo. Estou certo ou estou errado, Daniel? Não, sim, é certo, né? Na segunda parte eu vou tomar a liberdade de... Já. Estou encerrando agora, antes de dar o toque final aí. Desejamos do fundo do nosso coração muito amor, muita paz, muita luz, pedindo desculpas se eu falei alguma coisa que possa ter magoado ou ferido alguém, principalmente desencarnados que lotam essa casa. O objetivo é nós darmos um basta, em definitivo, à crueldade, à matança de animais, ao desrespeito com a natureza, dizendo não às guerras. Não tem como, em pleno século que nós estamos, do jeito como nós estamos vivendo ou vivenciando as experiências da vida, não tem mais como nós aceitarmos esse abuso, essa indiferença que algumas pessoas fazem. Compete a cada um de nós, a cada um de vocês, apontar o dedo com amor, com carinho,
para que a gente possa definitivamente transformar o mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. Muita luz, muita paz, boa noite a todos e que assim seja.